Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e hoje eu trago para vocês um pouco de racionalização de denominadores. Em que consiste esse processo? A racionalização é a ação de nós transformarmos uma fração onde o denominador é um radical. E a fração racionalizada ela vai passar a ter o seu denominador sem esse radical. Ou seja, o número deixa de ser irracional para ser racional. Por isso, chamamos de racionalização. No caso aqui, no nosso primeiro exemplo, nós temos no denominador uma raiz quadrada, a raiz quadrada de 2. Então, nós vamos ter que multiplicar essa fração por um termo que faça esse radical aqui sumir. Nós precisamos aplicar aqui o chamado fator racionalizante. No caso da raiz quadrada, o fator racionalizante é sempre a própria raiz quadrada que está aparecendo, no caso, a raiz de 2. Então, multiplicaremos em cima e embaixo da fração por raiz de 2. Fazendo assim, nós teremos a seguinte situação. 1 vezes a raiz de 2 vai nos dar raiz de 2. Agora, embaixo, eu tenho uma raiz de 2 multiplicando outra. A gente faz assim, repete a raiz e multiplica 2 por 2, que dá 4. A raiz de 4 a gente consegue calcular. A raiz de 4 vale 2. Então, no começo nós tínhamos um radical 2. Qual a operação de racionalização que nós fizemos? Esse radical saiu e só ficou o 2. Então, dizemos aqui agora que a nossa expressão, que a nossa fração está racionalizada. Vamos então para o nosso segundo exemplo? Aqui no nosso segundo exemplo, a gente tem no denominador uma expressão com dois termos, ou seja, um binômio. Para nós racionalizarmos essa expressão, temos que multiplicar os dois termos da fração pelo conjugado desse denominador aqui. O que é o conjugado? São os mesmos termos do binômio, só que com esse sinal central trocado. Ele de mais passa a ser menos. Em cima tem que ser a mesma expressão. Então, como que nós vamos fazer aqui agora? Embaixo, nós vamos ficar com a seguinte situação. Vai ficar 1 menos raiz de 2, ou melhor, 1 mais raiz de 2, vezes 1 menos raiz de 2. E em cima, qualquer coisa multiplicada por 1 é igual a ela mesma. Então, eu só vou repetir 1 menos a raiz de 2. Esqueci do parênteses aqui, colocado. Agora, vamos concentrar nossas atenções nessa expressão que está aqui embaixo no denominador. Repare que é uma multiplicação e aqui nós temos uma soma e aqui uma subtração. Então, é um produto de uma soma por uma diferença. Quando nós temos um produto de uma soma por uma diferença, o resultado é sempre a diferença de dois quadrados, onde os dois quadrados são os dois números ou as duas expressões envolvidas na multiplicação. Então, eu vou ter 1 ao quadrado menos a raiz de 2 ao quadrado. A raiz de 2 ao quadrado, eu posso cancelar a raiz e cancelar esse expoente. Então, eu vou ter apenas o 2. 1 ao quadrado é 1 mesmo, então vou apagar esse expoente 2 aqui. E a conta que eu vou ter que fazer é 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, a nossa fração é, na verdade, 1 menos raiz de 2 sobre menos 1. Dividir uma expressão por menos 1 é a mesma coisa que trocar o sinal dela apenas, porque dividir por 1 não causa nenhum efeito.
não altera nada. Como aqui é negativo, só vai alterar o sinal. Então vai ficar menos 1, troquei o sinal do menos 1 e agora vou trocar o sinal da raiz de 2. Vai ficar mais raiz de 2. Com isso, terminamos a racionalização dos nossos denominadores. Vimos aqui 2 exemplos. Se você não entendeu essa questão do produto da soma pela diferença, tem um vídeo no nosso canal que eu vou deixar aqui na descrição para você se inteirar mais e ver como que se procede nesse tipo de situação. Se você não entendeu esse procedimento, deixa um comentário para mim. Assim que eu for notificado, eu venho para interagir com você. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe esse canal com todo mundo e se inscreva para dar aquela força para a gente. Um abraço para você e se cuida!